Então, é como sempre, queridos, é uma alegria estar aqui. É uma alegria ver vocês aqui. É uma alegria ver irmãos caminhando para a liberdade, caminhando para fora da inconsciência. É uma alegria ver que a gente está dando disponibilidade para o Espírito Santo entrar nas nossas mentes e nos tirar de condicionamentos tão ruins e limitantes na nossa vida, né, que nos impedem de experienciar o amor de Deus, a nossa liberdade, a nossa vida abundante, né, a fonte de amor que temos no nosso interior para poder oferecer. Então, é sempre uma alegria estar aqui e falar, eu pessoalmente, do que eu aprendi com, com o Espírito Santo, com o que ele trouxe em um curso em milagres, com os métodos que ele me detalhou para mim poder fazer a liberação da minha mente, né, para algo além do meu entendimento até então. Então, hoje a gente vai falar, pessoal, do capítulo 15. Quem tem o livro pode nos acompanhar aqui. E eu vou começar a falar primeiro do instante santo, né? Um instante santo. Esse é o termo que Jesus usa aqui em Um Curso em Milagres, para falar sobre o momento presente liberado da nossa mente. O que que é um instante santo? É o momento presente, é o agora, liberado da tua mente. E quando eu falo que ele é liberado da tua mente, é liberado dos teus julgamentos. Então, aqui Jesus já nos ensinou que a nossa mente ego, ela utiliza dos aprendizados passados, das experiências passadas, das conclusões e interpretações que ela chegou para avaliar o momento presente. Então, em todo momento, com todo irmão em situações, eu estou usando a minha mente, o meu passado, as minhas interpretações, para fazer com que aquele momento presente eu replique aquele mesmo padrão que eu tenho enraizado comigo, né? Então, eu interpretei minhas experiências, fiz as minhas análises, estipulei os meus critérios e com estes critérios eu avalio a vida, os irmãos, as situações. E aqui Jesus vem dizer o seguinte: a partir deste ponto aonde você ensinou para você mesmo, né, a avaliar as experiências e as pessoas, a partir deste ponto você precisa reconhecer que esse ponto é um ponto totalmente equivocado da tua visão sobre as coisas. E eu agora te convido a abandonar o teu aprendizado para reaprender a liberar o momento presente com o Espírito Santo. Então, a gente já viu isso aqui. O ego usa o passado o tempo inteiro para preencher a nossa mente com as interpretações. E aí eu vou para as minhas relações no dia a dia, é, projetando, né, toda a falta de amor que o ego às vezes fez com que eu interpretasse, o ponto de vista que ele pega, e eu começo a projetar, né, no outro os pensamentos que eu tenho ali totalmente desalinhados com os pensamentos de Deus. Então, o ego usa o tempo para me acorrentar no tempo, porque como ele usa as experiências passadas, as experiências que ele interpretou ruim, as boas, e ele avalia tudo a partir daí, ele me aprisionou nesse condicionamento de eu sempre ter as mesmas interpretações sobre as mesmas coisas. Então, o convite
é a gente fazer com que o nosso uso do tempo seja entregue ao Espírito Santo. E é, isso significa um posicionamento mental, né, no momento presente. A gente estudou que o único tempo que o Espírito Santo usa, ao contrário do ego, é o presente. O momento presente é o único momento em que eu me conecto com a mente de Deus, que é ao qual o Espírito Santo me liga novamente. O momento presente, ele é o momento onde eu consigo fazer a liberação de um julgamento passado que eu guardava, de uma interpretação, de uma forma de ver. Então ele nos pede, né? O convite é: faça o uso do tempo de acordo com o que o Espírito Santo quer para você. Ele quer liberar o teu momento presente da tua própria mente, dos teus próprios julgamentos, que é o motivo de todo o teu sofrimento. Porque a gente quer me perguntar, a gente pode se perguntar por quê? Por que o Espírito Santo quer liberar a gente da nossa mente? Pois a nossa mente não foi o que Deus criou? Foi, em certo aspecto foi, mas o homem fez o ego. E é a partir do ego que ele opera. É a partir do ego que ele opera. E o ego é um medo dentro de você. O ego é uma visão distorcida da tua verdade, do que você é, da tua realidade. E o ego faz você interpretar tudo de uma percepção distorcida e isolada que te causa sofrimento. Aí ele vai te falar: o Espírito Santo precisa te liberar destas tuas interpretações, porque elas te causam sofrimento. Nenhuma pessoa é capaz de te ferir. Nenhuma. Nenhuma situação é capaz de te ferir. A única pessoa capaz de ferir você é você mesmo, com os seus pensamentos e as suas interpretações sobre as coisas. Tá aí tamanha necessidade da tua cura mental, porque os teus pensamentos te causam medo. Os teus pensamentos te desalinham do momento presente ao qual você é conectado com o teu Criador, ao qual as coisas fluem de forma harmoniosa na tua vida. Então eu preciso curar a tua forma de pensar. Você não é prisioneiro da tua mente, você não é. Você tem o curador que vai te ajudar a sair disso. Deus não te deixou sozinho com os teus pensamentos e as tuas interpretações. Ele te deu quem te liberte agora. Aqui já estudamos, você precisa estar disposto a olhar teus pensamentos, a me entregar e a não querê-los mais. É só isso. A tua parte é pouco, mas te exige. Te exige disponibilidade, porque o ego vai sempre querer que você pare no outro. O ego vai sempre te convidar para deixar lá fora o motivo da tua aflição, o motivo da tua preocupação. Sempre vai ter um motivo de você ter medo. Sempre vai ter alguém que tira a tua paz. Sempre vai ter uma situação que te ameaça. Ele sempre vai achar uma forma de pensar que alimente o seu medo. E é interessante porque é uma prisão tão grande, porque quanto mais eu penso que aquela pessoa é a fonte da minha frustração, mais ela vai se apresentar dessa forma na minha vida. Porque o que eu escolho acreditar e o que eu escolho ver é o que eu vou testemunhar aqui fora. Eu sou completamente responsável por tudo que acontece na minha vida. Então, meus pensamentos, ou eles representam a minha feliz realidade em Deus, ou eles representam a minha prisão através do ego, através do medo, através dessa separação.
que o ego nos fez enxergar, né? Em cada um de nós, esse ser separado, esse ser individual, esse ser que quer a autonomia das coisas, esse ser que quer uma independência ao qual não existe. Outro grande aprendizado aqui. Nós não somos independentes. Nós temos total dependência de Deus. E essa dependência, e nesta dependência de Deus, desta força universal criadora, que cria tudo na sua benignidade, essa dependência desta força, dessa inteligência suprema, está a nossa liberdade. É ali que somos livres, porque é ali que tudo flui na nossa vida. É ali que recebemos o cuidado, é ali que estamos seguros, é ali que podemos amar. É ali que está a invulnerabilidade que Jesus diz que temos. Jesus, ele deu todos os subsídios para a gente poder liberar esse momento presente do Espírito Santo. Primeiro ele falou: você e seu irmão não são separados. Vocês são um só. Sou, meus filhos estão em Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus tem um filho e esse filho somos todos nós neste amor de Deus, que é um amor que temos que aprender a reconhecer que até então se perdeu para nós, porque o amor que a gente conhece aqui é esse amor de relacionamentos especiais, que é como ele denomina aqui, que a gente vai aprender, é esse amor que a gente ama, se atende a uma expectativa que eu tenho, se a pessoa se comporta ou faz o que eu criterizei como certo, como bom, como importante. Não é esse amor. Esse amor que temos na mente é um amor totalmente distorcido, que não é o amor, porque não existe outro amor exceto o amor que Deus criou, o significado que Deus deu para o amor. Não esse que eu dou, que esse eu amo e esse eu tenho raiva, eu tenho abuso, eu tenho ranço, não posso nem ver. Ai, mas esse eu adoro, porque é legal, porque é querido. Não, isso você não ama, você não ama. Você está iludido num mundo de expectativas e você não compreendeu o amor que Deus tem para nós, a fonte que você é, a grandeza que você é com teu Pai. Então, ele nos deu muitos subsídios para a gente praticar o instante santo. Porque primeiro ele disse, de novo, repetindo, você e seu irmão são um, não existe indivíduos separados, não existe um mundo de desconexão, situações, pessoas, coisas separadas e sem relação. Isso não existe, isso está dentro da tua ilusão, existe para você, mas não é a verdade, não é real. E aí ele fala: você não precisa. Primeiro, outro ensinamento que dá subsídio à prática do instante santo, ao qual vamos aprender hoje. Outro ensinamento. Opa, pera, tá. Tudo o que você. A projeção. Ele veio falar sobre a projeção. Sabe o que a tua mente faz? A tua mente ego. Então, ele ensinou, né? Temos a mente do ego e temos a mente do Espírito Santo dentro de nós, as duas polaridades. Mas que quem é o autor aqui da coisa é o ego, né? Se estamos aqui na Terra, o ego é que tem o controle. E aí ele fala, no seu ego, ele projeta toda a raiva que tem dentro da tua mente no outro. Então, tudo que você vê no outro que te irrita, que te tira do prumo, que mexe com você, que te abala de alguma forma negativa, tem tudo a ver, só que o ego faz você ver no outro, mas na verdade o que está acontecendo, a raiva onde está é na sua mente, na sua forma de ver, na sua interpretação. E o ego usa a projeção, ou seja, eu vejo no outro para tirar de mim, para dissociar essa raiva da minha mente. Então eu me enxergo no outro. Então o outro sempre vai
mexer. A gente sempre vai ter relacionamentos desafiadores, porque o ego vai fazer você enxergar lá. Enquanto você não despertar para a expansão da tua consciência, você simplesmente vai falar assim: aquela pessoa eu quero longe de mim, ela é insuportável, eu não quero nem chegar perto. E vai deixar ali. E você vai sair e a lição vai voltar de uma outra forma, e quem sabe você esteja mais desperto ou não. Mas, em verdade, toda relação que temos, toda experiência que temos, está sendo usada pelo universo para te mostrar o julgamento que tem dentro da tua mente e a oportunidade que você tem, naquele momento, se reconhecer, curar com o Espírito Santo. Então, a projeção sempre vai fazer com que você enxergue no outro, e o ego quer que você deixe lá. Então, Jesus fala: e não se iluda mais. O que você enxerga no outro que te incomoda, em verdade, é o julgamento que está na tua mente que você tem que curar. Então, ele deu um grande subsídio aí para a gente trabalhar um instante santo com o Espírito Santo. Aí ele fala mais um ensinamento. Você não precisa acreditar no erro. Você não precisa acreditar na culpa. Eu preciso que você queira ir além do erro. Como assim, cara? Como assim? Nas nossas relações, a gente está o tempo inteiro querendo ver de quem é a culpa do que aconteceu errado, ou quem é o culpado por uma situação que se apresentou caótica, por uma situação que se apresentou ruim. E dentro dessa perspectiva, dessa percepção, a gente, claro, bloqueia o amor, bloqueia o conhecimento, bloqueia a fluidez, porque se o outro é culpado pela minha desgraça, se por causa do erro do irmão eu vou me prejudicar, como é que eu vou ser sem defesas? Como é que eu vou amar como Jesus quer que eu ame se ele está me prejudicando? Então, enquanto eu acredito em erros, em culpa, como eu vou entregar a minha mente para o Espírito Santo me mostrar que eu sou invulnerável a tudo isso? Então, Jesus veio aqui e nos ensinou: eu quero que você pare de acreditar no erro e na culpa. Peça, né, cure estas percepções com o Espírito Santo, porque ele vai te mostrar que ele reseta toda a situação, que ele corrige toda a situação. Como um GPS. Como um GPS. Eu errei a minha rua. Ele recalcula a rota. Nenhum mal, e ele deixa claro em várias partes de um curso em milagres. Nada tem poder sobre você. Todo o poder sobre você vem de Deus. Só Deus tem poder sobre você. Nada que não venha de Deus tem poder sobre você. Você precisa acreditar nisso, porque o ego nos faz acreditar que tudo tem poder sobre nós. A economia tem poder sobre nós. A, a política tem poder sobre nós. As pessoas aqui fora têm poder sobre nós. O que o fulano acha vai me influenciar, vai ter poder sobre mim. O que a outra pessoa diz, a, a, a minha imagem eu preciso preservar. Né? Então a gente cuida dessa imagem, porque se a minha imagem for arranhada, né? Eu vou estar prejudicado. Então a gente acredita que tudo tem poder sobre nós. E aí vem Jesus aqui e fala: ninguém tem poder, nada tem poder sobre o Filho de Deus. Todo o poder é de Deus sobre ele. E eu preciso que a tua mente se abra para essa verdade. E você vai compreender isso cada vez mais nos momentos que você entregar para o Espírito Santo te liberar dessa crença. No momento que você vai ter oportunidade de praticar o instante santo, que é o que a gente vem aqui. Então, Jesus vem nos dando subsídios para a gente ter o nosso instante santo com o Espírito Santo, que é o instante onde a gente se libera do nosso julgamento passado, que com certeza está na nossa mente nos trazendo algum transtorno,
O julgamento, depois que a gente começa a praticar, ele é tão fácil de perceber. Sim, Rê, essa frase tem me ajudado muito nesse processo que estou passando e faz todo sentido. Isso, faz todo sentido. Faz porque representa a verdade de Deus. A primeira frase de Um Curso em Milagres, sabe qual é? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado. Quantas vezes essa frase me trouxe a luz que eu precisava para curar o que a minha mente estava falando ao contrário. Os medos que ela estava me colocando, as ameaças que ela estava me trazendo. Quantas vezes essa frase foi o meu escudo? Não, não. Peraí. Nada real pode ser ameaçado e assim é. E nada irreal existe. Então deixa eu permitir com que as coisas fluam. Deixa eu deixar a vida conduzir, deixa eu silenciar, né? E isso me ajudou muito. E é assim mesmo. Então, os subsídios a gente vai tendo a partir do momento que a gente vai se nutrindo dessas verdades e usando esse esse enredo riquíssimo que Jesus nos traz aqui para ir nos curando, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa mente diz totalmente o contrário. A nossa perspectiva ela é sempre medo, ela é sempre defesa, ela é sempre ataque, ela é sempre culpa, ela é sempre frustração, expectativa não atendida. Essa é a perspectiva que o ego te coloca. Então, olha o que ele diz aqui no início do capítulo 15. Eu quero que vocês escutem comigo. Podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Olha isso. Podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? No entanto, é para isso que serve o tempo, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. O professor de Deus não pode ficar satisfeito com o seu ensinamento até que esse ensinamento constitua todo o teu aprendizado. Ele não terá cumprido a sua função de ensino, enquanto não fores um aprendiz tão consistente que aprendas só com ele. Quando isso tiver acontecido, não mais terás necessidade de um professor ou de tempo para aprenderes. É para lá que ele quer nos levar. É para longe. É para longe da mente. Né? É para longe desse medo. Aonde está toda a fonte do medo nas nossas vidas? Os nossos pensamentos, meus amados. Os nossos pensamentos. Não existe outro lugar, não existe alguém. E o poder de escolha do que pensar é meu. Parece que não. Parece que esses pensamentos são um turbilhão, que eles vêm, vai, estão o tempo inteiro aqui. Parece. Parece porque a gente ainda está perdido nessa voz. Essa voz ainda desses pensamentos ainda tem muito poder sobre nós. Mas a partir do momento que a gente vai praticando os instantes de liberação, que é o instante santo, eles vão diminuindo. Eles vão diminuindo, porque a luz da consciência vai dissipando. E a luz destes pensamentos de Deus, a força da luz vai dissipando e eles vão silenciando, eles vão perdendo a força. Eu tiro por mim, tá? Eu tiro por mim.
Aqui Jesus fala em Um Curso em Milagres que para a gente ter um instante de liberação, esse instante santo, esse momento presente, totalmente livre dos julgamentos que nos afligem, ele diz que a gente não precisa ter só pensamentos puros. Não é que a nossa mente tenha que ter só pensamentos puros, mas a gente não precisa ter, a gente precisa ter, pensar, a gente não precisa querer guardar os pensamentos. Eu preciso que você não queira reter nenhum pensamento que não seja puro. Então, você não precisa ter só pensamentos puros, mas você precisa não querer reter os que são impuros. Então, dentro da minha prática do Instante Santo, que eu já venho fazendo, eu percebo o quão fácil vai ficando. Antes, a minha mente tinha um poder sobre mim. Os meus pensamentos vinham e me dominavam. Dominavam todo o meu estado emocional. Eu não conseguia sair daquele pensamento, às vezes, naquele dia. Entrava um pensamento ruim, ai, aquilo vai ser, vai dar um problema, aquilo não está certo, e aquele pensamento vinha, e aquele pensamento vinha, e ele dominava o meu estado emocional, me deixava um dia triste, me deixava um dia calada, parecia que eu estava presa naquilo, parecia assim, meu Senhor, tu tem que me tirar daqui, porque eu não tenho força de lidar com isso. Então eu percebi que quanto mais eu ia querendo entregar os meus pensamentos e eu ia praticando essa liberação, eu dava essa disponibilidade de não querer pensar mais daquela forma com relação àquela pessoa, com relação àquela situação. Quando eu via, né? Eu fui dia a dia fazendo as minhas práticas, hoje eu percebo quanto a mente não tem mais poder sobre mim. É um empoderamento, é uma liberdade que eu só agradeço. A gratidão é tanta porque o pensamento impuro vem e você o disse, você a luz já é tão forte que você, opa, Senhor, olha esse pensamento aqui. Tira ele, não é nosso. Esse pensamento não é nosso, não é teu. Eu preciso que você purifique. Ele está aqui e ele não tem mais domínio sobre as tuas emoções. Você, o treino é o que ele falou aqui, você fica tão consistente, a luz que vai entrando, ela vai te liberando de uma tal forma que a mente e o pensamento não têm mais poder sobre você. E você se conecta à tua fonte de escolha. Esse pensamento, porque fica nítido o pensamento do ego, no início ele é muito confuso. Você não consegue às vezes reconhecer porque ele é a tua opinião, ele é o que você acha, ele é o que você acredita. E aí você muitas vezes, a gente já conversou aqui, você fica confuso. Mas quando você vai sentindo as emoções adversas, a paz que está saindo da tua mente, você vai vendo emoções ruins chegando, te deixando tenso, te deixando preocupado, te deixando ansioso, você vai entendendo, opa, tem coisa aqui. E você vai compreendendo os sinais. E você vai liberando, e você vai trabalhando essa liberação. E vai ficando cada vez mais nítido o que é ego e o que é o amor que o Espírito Santo quer te ensinar. O significado do amor. Aí ele fala o seguinte: uma fonte de possível desencorajamento da qual poderás sofrer. Olha só, escutem isso, hein, gente? É muito importante para vocês que estão iniciando aqui com esse curso. Uma fonte de possível desencorajamento da qual poderás sofrer é a tua crença em que isso leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um futuro distante. Isso não é assim, pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e não é limitado por ele. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo não o desgasta, assim como desgasta a ti. E todo desgaste que o tempo parece trazer consigo não se deve a outra coisa senão a tua identificação com o ego, que usa o tempo para dar suporte à própria crença na destruição. Então ele fala, você pode achar que
Essa liberação da mente pode levar muito tempo, mas não é assim. Não esqueça que eu faço uso do tempo. E aqui ele nos encoraja muito a praticar o instante santo, né? Porque é, ele diz que qualquer instante que a gente ofereça a ele, ele já faz muito, né? Qualquer instante. Então ele explica bem certinho aqui como que ele faz essa liberação, né? A gente vai entrar um pouquinho nisso para a gente entender, tá? O que que eu faço nesse momento presente, então? Se você me diz que eu estou presa no meu condicionamento passado e que isso limita muito o meu alcance da paz, o meu alcance do amor, então o que que eu faço, né? Como que eu faço? Aí ele fala o seguinte, quando a gente for aqui para o instante santo e os relacionamentos especiais, ele fala o seguinte, página 331, para quem tem o livro. O instante santo é o instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor. O instante santo, que é esse momento de liberação do julgamento, é o instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor. Pois o seu propósito é suspender inteiramente o julgamento. O seu propósito é suspender inteiramente o julgamento da tua mente. Aí ele fala o seguinte, eu quero ler um pouquinho mais aqui, tá? Depois eu vou entrar nessa parte. Então, eu só queria ler esse trechinho para a gente falar sobre isso, porque o propósito do Espírito Santo é suspender o julgamento da tua mente, porque, entenda, é só o nosso julgamento que interfere. O reconhecimento do que é o amor verdadeiro, do que é o amor incondicional. O que nos condiciona a amar? Pensem bem. O que nos condiciona a amar? O que faz o nosso amor ser condicional? O que que faz o nosso amor ser condicional? A gente consegue enxergar o que faz o nosso amor ser condicional? O que que faz você impedir de entregar amor, às vezes, em alguns momentos, e entregar raiva, entregar um bate-volta numa pessoa, né? Que eu digo ser ríspido ou, falei a verdade, falei o que eu queria. O que que faz a gente? O que que faz a gente condicionar o amor e não aceitar aquela situação de uma forma amorosa, neutra, misericordiosa? É o julgamento, é o julgamento. Olhe bem todas as vezes que você berrou, que você sentiu raiva, que você ficou bravo com alguém, que você ficou frustrado, que você ficou decepcionado, que você guardou mágoa, que você se ressentiu. Todas as vezes que você não ofereceu uma misericórdia ou um amor, foi porque você julgou. Então, aonde você acha que o Espírito Santo vai te curar? Ele precisa da tua entrega, desse teu julgamento. Ele precisa que você olhe e fale aqui: opa, aqui quem está falando é o meu julgamento. Depois que o ego fala, depois que você dá aquela resposta que o ego quer dar, depois que você reage, porque o ego vai fazer você reagir muitas vezes, porque está preso nisso mesmo, naquele momento, muitas vezes, você pode parar e você dizer, aqui quem falou foi o meu julgamento, e eu preciso trabalhá-lo, e eu preciso liberá-lo, eu preciso curá-lo, integrá-lo, né? Então ele fala o seguinte, aqui no subcapítulo da prática do instante santo, ele fala o seguinte: olha que interessante. Esse curso não está além do aprendizado imediato, a não ser que acredites que a vontade de Deus leva tempo. O instante santo, qual é o instante santo? É esse instante e todos os instantes. É aqueles que você quer que sejam.
Então, que instante santo é esse, cá? É todo instante que você quer que seja. Porque a santidade, o amor de Deus, ele está presente a todo instante para nós. O problema qual é? Ou a minha mente quer acessá-lo, ou a minha mente quer julgar. Esse é o, essa é a perspectiva que temos dos instantes. Ou eu estou atento a liberar a minha mente do julgamento, ou eu estou atento a que ele seja santo, porque quando eu libero ele do julgamento, quando eu libero a minha mente, eu libero aquele instante do julgamento passado, eu me conecto simplesmente à unicidade, à paz de Deus, ao amor de Deus, a minha mente alcança. Eu acesso tudo isso que está disponível para mim. Ou eu não faço com que ele seja santo, porque com o que eu estou me relacionando? Com os meus julgamentos. Eu estou ali, ai, mas que saca essa pessoa, ai, meu Deus do céu, não quero, ai, essa pessoa é insuportável, quero, alguém tem que fazer alguma coisa com essa pessoa, alguém tem que falar com essa pessoa para ela mudar, eu não posso mais deixar essa pessoa ser assim. Aí tu tá ali te relacionando com o quê? Com os teus julgamentos. Então, o instante santo, ele está disponível o tempo inteiro, mas ele precisa da nossa aceitação. Porque o instante santo, ele vai implicar uma total aceitação daquele momento como ele é. Ele vai te conectar a uma aceitação da pessoa como ela é. Você é capaz de amar alguém como ele é? É. Você é capaz de amar alguém que você enxerga hoje cheio de defeito, que você tenha um ranço muito grande? Sim. Só libera o teu julgamento para ver o que que sobra, para ver o que que Deus te deixa, aonde que ele te leva, ao que ele te conecta. A fonte de amor que está em você, ao que você é, ao que ele estende contigo. Então, não existe outro caminho. O instante santo é tudo aquele que você quer que seja. Aí ele fala aqui: a tua prática, portanto, tem que basear-se na tua disponibilidade para permitir que toda a pequenez se vá. Um instante em que a magnitude irá despontar sobre ti está tão distante quanto o teu desejo por ela. O que te tarda a acessar é você. É você querendo ainda apoiar o teu julgamento. É você ainda querer, é o teu ego ainda ter muito poder, né? Sobre o teu desejo pela paz, o teu desejo pela liberação disso, o teu desejo pelo amor. E tem vezes que a gente não quer abrir mão, né? A gente já falou sobre isso aqui também, mas sempre vale refrisar, porque a gente tem que, ó, repetir, para nutrir muito bem o que está tão direcionado para um caminho oposto. Aí ele fala mais, quero ler algumas partes. Ele fala o seguinte: olha que interessante, essa parte é muito maravilhosa e a gente precisa prestar atenção. Deixa eu ver aqui qual delas eu vou falar, porque eu vou abreviar um pouquinho. Eu es- Aqui, parágrafo 5. Eu estou no instante santo com tanta clareza quanto queres que eu esteja. Ele fala eu, né? Eu, o Cristo. Eu com o E maiúsculo. Eu estou no instante santo com tanta clareza quanto queres que eu esteja. E a extensão na qual aprendes a aceitar-me é a medida do tempo em que o instante santo será teu. Então, ele fala que a gente não encontre e que ache que é difícil, que ache que leva tempo, que ache que isso. Não. Um instante que você deseja de todo o coração, só isso, esse instante será teu.
o Espírito Santo está prontinho para oferecê-lo a ti, essa liberação do julgamento. E você entender e compreender cada vez mais o que é o amor. Ele vai te ensinar o que é o amor de Deus e tirar todos os condicionamentos que a gente colocou na frente desse amor. Aí ele diz: a razão pela qual esse curso é simples é que a verdade é simples. A complexidade é do ego e não é mais do que a tentativa do ego de obscurecer o óbvio. Poderias viver para sempre no instante santo, começando agora e chegando à eternidade, se não fosse por uma razão muito simples. Olha qual é a razão que ele fala que a gente não vive o encontro santo. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. O encontro santo, não, desculpa, um instante santo. Ele fala que a gente não vive o instante santo agora, para sempre, nessa paz, por uma simples razão, que é a seguinte: não obscureças a simplicidade dessa razão, pois se o fizeres, serás apenas porque preferes não reconhecê-la e não permitir que ela se vá. A razão simples, colocada simplesmente, é a seguinte: o instante santo é um tempo no qual recebes e dás comunicação perfeita. Isso significa, entretanto, que esse é um tempo em que a tua mente está aberta, tanto para receber como para dar. É o reconhecimento de que todas as mentes estão em comunicação. Ela não busca, portanto, mudar nada, mas apenas aceitar tudo. Como podes fazer isso quando prefere ter pensamentos privados e mantê-los? A única forma na qual poderias fazê-lo seria negar a comunicação perfeita, que faz do instante santo o que ele é. Tu acreditas que podes abrigar pensamentos que não queres compartilhar e que a salvação está em guardar os teus pensamentos apenas para ti. Pois em pensamentos privados, conhecidos apenas por ti, pensas que achaste uma maneira de manter o que tens só para ti e compartilhar o que tu queres compartilhar. E então te perguntas: por que será que não estás em comunicação total com aqueles que estão em torno de ti, com Deus, que envolve a todos juntos? Gente, todo pensamento que mantiveres oculto corta a comunicação, porque queres que seja assim. É impossível reconhecer a comunicação perfeita enquanto cortar a comunicação tiver valor para ti. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso antes de encerrarmos o nosso encontro. Então, o instante santo, ele fala que é esse instante de comunicação perfeita, que a gente se comunica perfeitamente com quem? Com o Pai e com os irmãos. Aqui a gente está para aprender sobre a unicidade, sobre esse ser único que somos. Afinal, nos vemos separados e achamos que as nossas mentes são separadas umas das outras. Mas aqui ele está para nos ensinar, nos instantes santos, onde a gente se libera, que isso não é assim, que as nossas mentes estão em comunicação perfeita, que a gente tem comunicação perfeita uns com os outros e com o Criador. Mas como que eu vou me conectar a isso se eu pego a minha mente e eu encho ela de pensamentos privados? Não é assim? Eu estou com alguém e eu estou pensando, ah, meu Deus, vamos supor, um exemplo, meu Deus, que pessoa chata, Senhor amado, pensando, tá? Ou então, eu estou na frente de alguém e a minha mente está o tempo inteiro trabalhando os seus julgamentos. Ah, isso aqui eu acho que eu não vou poder falar para ele, porque ele vai ficar chateado. Ai, eu vou dizer isso para ele agora, que eu acho que ele tá. Eu estou o tempo inteiro julgando, mantendo pensamentos privados, que são interferências nessa comunicação. Então, a gente precisa prestar atenção nesse movimento da mente, de usar os seus julgamentos o tempo
ter. Ele fala de pensamentos privados. Pensamentos privados são esses pensamentos soltos, é esse barulho mental mesmo, essa voz que vem para nós o tempo inteiro, trazendo uma opinião, trazendo um critério que tem que ser colocado, o que precisa mudar, o que precisa ser aceito. Muitas vezes eu não verbalizo, porque eu falo assim, não vou falar para não magoar, não vou. A gente acha que a comunicação, ela está aqui, na verbalização. A comunicação, ela acontece aqui. Jesus já vem nos ensinando isso aqui. Você vai entender que a comunicação, ela é telepática. Ela é totalmente vibracional. Ela é totalmente mental. Você acha que você falando, que você escolheu dentro dos teus pensamentos, é estar se comunicando com o irmão? Não é. E não é assim que a gente faz? A gente escolhe o que verbalizar, a gente escolhe o que manter, a gente mantém todos esses pensamentos privados que interferem nessa liberação da nossa mente, nessa comunicação perfeita que ele fala, nessa comunicação perfeita de dar e receber algo que vem para nós, que a gente vai aprender a reconhecer. É uma mente que a gente tem que ela não tem pensamentos isolados, pensamentos privados, pensamentos que vão e vêm, essa voz na cabeça que está o tempo inteiro te trazendo o quê? Julgamentos. A gente vai aprender a reconhecer esse movimento para poder entregá-lo, para poder, porque esses julgamentos eles vão estar sempre em conexão com o teu passado, sempre te levando antes para o futuro, né? Que é esse o uso que o ego faz. E a gente está com os nossos irmãos ali, utilizando tudo isso, todos esses pensamentos como base, achando que uns a gente compartilha, outros a gente guarda, mas na verdade esses pensamentos, eles quebram a comunicação com a mente de Deus, ao qual você não tem pensamentos privados, ao qual a comunicação é perfeita e que você pode perceber a unicidade. É muito interessante isso, faz todo sentido. Porque Jesus ensina aqui em Um Curso em Milagres, você vai aprender a visão de Cristo. A visão de Cristo, ela não reconhece pelos olhos do corpo. É a visão da percepção mental na unicidade. Você vai começar a enxergar pela mente. Você já imaginou enxergar pela mente? A tua mente alcançar o que os olhos do corpo não alcançam? A tua mente muito além do teu alcance da visão física? Essa é a visão de Cristo. Você vai começar a passar a enxergar pela tua mente e não o que os teus olhos te mostram, né? Que os olhos eles vêm o quê? Testemunhar o quê? A separação. Ele é um indivíduo, eu sou outro, não temos nada a ver, cada um na sua, cada um cuidando do seu, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o que os olhos do corpo nos ajudam a testemunhar. Agora, o Espírito Santo vai te dar a visão de Cristo, é a visão que a tua mente vai alcançar, que vai muito além, né, do que a matéria está te mostrando. E esses instantes de liberação, esses instantes santos, essa prática que a gente está se disponibilizando a fazer, ela vai nos levar a isso, a essa comunicação perfeita. E adivinha o que vai ser usado? Vocês têm mais 5 minutinhos para mim aqui? Dá para levar mais 5 minutinhos? Então tá, porque eu quero abordar qual é a ferramenta que o Espírito Santo vai usar para a prática do instante santo. O instante santo e os relacionamentos especiais. Então é maravilhoso porque tudo que é de Deus, gente, é compartilhado. Não existe nada de Deus que não seja para o todo. Então, o momento de liberação na nossa mente, ele vai ser nos dado a partir do momento que eu quero liberar o irmão que eu aprisionei com o meu julgamento. É um momento compartilhado. É um momento compartilhado com o irmão. Então, um instante santo
Vai ser um momento que você vai treinar nos teus relacionamentos especiais. O que são esses relacionamentos especiais, Camila? Como assim? Relacionamentos especiais, Jesus especifica aqui, são os relacionamentos que a gente formou aqui no mundo. Aqueles que a gente atribuiu para cada um papel. Cada um tem que atender a uma expectativa nossa. Cada pessoa na nossa relação, mais próxima, mais longe, tem que atender aos critérios que eu estipulei a partir das minhas experiências, a partir das minhas expectativas, do que eu considero ser o ideal. Então, eu peguei o mundo e eu moldei a minha forma. E aqui eu criei relacionamentos especiais. Para cada pessoa eu atribuo uma função. E se não é de acordo com o que eu esperava, a infelicidade me toma, a frustração me toma, a raiva ganha lugar, a tristeza, a frustração. Então, o que o Espírito Santo quer fazer é entrar nesses nossos relacionamentos e purificá-los. Ele é assim, ok, você tem relacionamentos especiais, você tem papéis para determinadas pessoas e como que tem que ser, ok. Então, deixa eu ensinar como você fazer isso, então. Então, deixa eu ensinar a você ter relacionamentos santos. Eu vou transformar os teus relacionamentos especiais em relacionamentos santos, aonde você se relaciona com essas pessoas através do amor de Deus em você, aonde você se relaciona com essas pessoas através da tua fonte, do teu potencial de amar, de estender e de fazer feliz. E eu preciso, para isso, fazer o quê? Suspender os teus julgamentos. Porque se você não se abrir para isso, os teus relacionamentos especiais nunca vão te trazer o que você está buscando. Segurança, completude. O que que a gente busca nos relacionamentos? Segurança, completude, felicidade, paz. Enquanto você atribuir ao outro tudo isso que você tem de mim, você nunca vai encontrar. Porque os relacionamentos especiais, eles foram feitos para tomar o lugar de Deus na tua vida. Você está esperando que o outro preencha o que você já tem. E eu preciso te mostrar que não é assim. Eu preciso te mostrar que o propósito do relacionamento é de fazer feliz, é de amar, é de você estender o amor de Deus ao teu irmão e compreender a magnitude e a felicidade disso. Então eu vou revirar a tua cabeça de cabeça para baixo. Eu vou levar o teu relacionamento de cabeça para baixo para ti entrar em profundo amor e aceitação pelo teu próximo. E a partir da fonte que você tem, você amar a todos. Eu vou ler alguns trechinhos aqui para a gente encerrar. Não podes amar partes da realidade e compreender o que o amor significa. Não podes amar partes da realidade e compreender o que o amor significa. Se queres amar de modo diferente de Deus, que não conhece amor especial, como podes compreender o amor? Como podes decidir que aspectos especiais da filiação podem te dar mais do que outros? O passado te ensinou isso. Entretanto, o instante santo te ensina que não é assim. De novo, como podes decidir que aspectos especiais da filiação podem te dar mais do que outros? O passado te ensinou isso. Entretanto, o instante santo te ensina que não é assim. Aí ele fala aqui, peraí.
aqui. Qualquer relacionamento que queira substituir por outro não foi oferecido ao Espírito Santo para que ele o use. Não há nenhum substituto para o amor. Se queres tentar substituir um aspecto do amor por outro, puseste menos valor em um do que no outro. Não só os separaste, como também julgaste contra ambos. No entanto, julgaste em primeiro lugar contra ti mesmo, ou nunca terias imaginado que precisavas de teus irmãos como eles não são. Ai, todas as pessoas na Terra formaram relacionamentos especiais. E embora isso não seja assim no céu, o Espírito Santo sabe como trazer um toque do céu a esses relacionamentos aqui. Num instante santo, ninguém é especial, pois as tuas necessidades pessoais não invadem ninguém para fazer os teus irmãos parecerem diferentes. Sem os valores do passado, tu os verias a todos como o mesmo e iguais a ti. No instante santo, vês em cada relacionamento o que ele será quando perceberes apenas o momento presente. Então, o instante santo vai fazer com que você se relacione com o outro de uma forma muito completa, aonde você vai entregar total aceitação, porque você não precisa que o outro se desconfigure para atender a tua necessidade. A gente precisa entender que no relacionamento especial, onde a gente coloca a expectativa no outro de algo para nós, isso não é amor, é dependência emocional. Eu preciso que o outro seja de uma forma para mim estar bem, para mim estar feliz, para mim me sentir amado, para mim me sentir valorizado. Então, o Espírito Santo, ele traz no instante santo essa oportunidade de cura, onde te coloca em conexão com o que tu és novamente. E faz com que você não queira mudar ninguém. O amor, ele surge da total aceitação. Da total aceitação, ele não quer mudar nada, ele não pede nada. Ele simplesmente quer oferecer. Ele simplesmente oferece. E enquanto a gente não chegar nesse ponto, a gente não pode descansar. A gente não pode se conformar. É um processo, mas ele acontece. O instante santo, o agora, está aqui para nós, para esse caminho, para nossa completeza, para o amor de Deus em nós, para nossa unicidade, para nossa paz, segurança. Lembra o que Jesus disse? Não quero você com uma preocupação, com uma ansiedade, com um medo, com um cuidado. Que assim seja, que assim seja. Então, a prática do instante santo que a gente está alimentando aqui vai nos levar aonde Deus quer que a gente esteja. Que assim seja. É isso aí, meus amores. É isso por hoje. Muito obrigada por estarmos aqui se abrindo para tudo isso, para um caminho tão oposto ao que o mundo nos leva, não é mesmo? A um caminho tão oposto ao que a nossa mente nos pede, não é mesmo? Que é o tempo todo avaliar, o tempo todo condenar, o tempo todo achar que algo está desajustado, não está alinhado, achar que está faltando, que aquele momento não está completo. Então é isso. É essa a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Uma linda semana para nós que se inicia com luz, com discernimento, com a presença do Espírito Santo. Oi, Luiz Felipe, bom te ver, meu lindo. Boa noite. E eu espero que a gente siga nos alimentando e nos fortalecendo.
Tá certo, queridos? Boa semana e uma boa Boa noite semana. para todos vocês. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Boa obrigada. Cláudia, noite. obrigada. Tchau, gente. Tchau.